E pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando e espero que podemos passar por esse período logo, né? Voltar à nossa rotina, voltar às nossas manhãs de estudo. Então, saudade de todos vocês, tá bom? Então, conforme eu coloquei lá na plataforma, para quem já acessou e para quem já viu, né, tinha um cronograma para essa semana, então foi deixada uma atividade para ser feita no dia de ontem. Hoje eu estou disponibilizando a matéria nova, vocês vão copiar no caderno e aí amanhã eu vou deixar uma atividade. E aí eu queria falar para vocês que na segunda-feira eu vou agendar uma aula online para gente, tá bom? Então nós teremos a nossa aula online, eu vou tirar as dúvidas de vocês quanto a esse novo conteúdo, nós vamos discutir os exercícios, e aí se você tiver dúvida, não fique preocupado que na segunda-feira, na nossa aula online, às 10 horas, eu vou esclarecer todas as dúvidas e a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria, tá bom? Então, se você está vendo esse vídeo, avisa o seu colega de sala, fala com ele que segunda-feira, 10 horas, nós temos um encontro marcado, tá bom? Então, galerinha, lá na plataforma, eu deixei esse arquivo aqui para vocês, ó. Então, vocês vão encontrar esse arquivo para vocês copiarem bonitinho, ó. Tá tudo escrito sobre a nossa matéria nova. Então, você vai copiar tudo no seu caderno com capricho, de acordo com o que você está acostumado a fazer lá na sala. E aí, agora eu vou falar um pouquinho do que eu escrevi, tentar esclarecer um pouquinho para você conseguir fazer a atividade que vai ser proposta para amanhã, tá bom? Então, vamos lá. Para quem estava na nossa última aula, talvez você vá lembrar que a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre os múltiplos e os divisores. Estão lembrados? A gente falou sobre o ano bissexto, que é de 4 em 4 anos, falamos sobre a Copa do Mundo. Então, a gente começou a falar um pouquinho. A gente não formalizou no caderno, mas nós falamos sobre isso na sala, tá bom? Então, vamos lá. O que é ser múltiplo de um número? Quando alguém te pergunta, um número tal é múltiplo de um outro número? Ou, quais são os múltiplos de um determinado número? Como que eu faço isso? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Então, é o seguinte, ser múltiplo é todo número que se obtém multiplicando um número dado por um número natural qualquer. Em outras palavras, se eu te pedir um múltiplo de 3, M3 significa múltiplo de 3, tá bom? Em alguns lugares não escrevem múltiplos, alguns livros escrevem só assim. Então, quando você vê assim na atividade, significa que é múltiplo de 3, ok? Então, eu vou pegar esse número que ele me deu, 3, e vou multiplicar ele por qualquer número natural. Então, para ficar organizado, a gente começa do zero. Então, pego 3, multiplico por 0, dá 0. Então, esse 0 é múltiplo de 3. Depois, o mesmo 3, agora eu vou multiplicar por 1. Deu 3. Então, esse 3 é múltiplo também de 3. Depois, eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2. É 6. Então, 6 é múltiplo de 3. Depois, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, esse 9, ele é múltiplo de 3. Depois, eu posso pegar o 3 e multiplicar por 4, que dá 12. Então, esse 12 é múltiplo de 3. E assim vai, porque eu posso pegar o 3 e ir multiplicando por vários números aqui. Por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 100, por 50, por 60, por qualquer número natural, ok? Então, os múltiplos de 3 é o resultado que você acha da multiplicação. Então, é o 0, o 3, o 6, o 9, o 12. Se eu multiplicar agora por 5, vai dar 15. Depois, se eu multiplicar por 6, dá 18 e assim sucessivamente. Ou seja, é uma lista infinita. Ela não tem fim. Ela começa no 0, mas ela se estende aí por infinitos números naturais, tá bom? Em outras palavras, para quem achar mais fácil, é só você contar de 3 em 3, começando pelo 0. Então, 0 mais 3, depois mais 3, depois mais 3, e assim vai, ok? Vamos para... Então,
seguinte, qualquer número que você multiplicar o 3, o resultado, tá, galera? É o múltiplo de 3. Então, um exemplo. Quero pegar o 3 e multiplicar por 45. Dá 135. Então, esse 135 é múltiplo de 3. Belezinha? Tranquilinho, né? Vamos para mais um exemplo, para ver se ficou legal. Vamos fazer agora o múltiplo de 7. Então, a mesma coisa. Vou pegar o 7 e multiplicar por vários números naturais, mas para ficar organizado, eu começo do 0, depois do 1, do 2 e assim vai, tá bom? Então, ó, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Então, 7 é múltiplo de 7. Depois o 7 vezes o 2, depois vezes o 3, depois vezes o 4 e assim sucessivamente. Então, esses resultados aqui são múltiplos de 7, ok? Então, coloquei aqui para vocês, ó, a lista. O resultado, 0, 7, 14, 21, 28, e assim vai, porque a lista só vai crescendo. Para quem achar mais fácil, é só contar de 7 em 7, mas começando pelo 0, tá bom? Então, 0 mais 7, 7. Depois mais 7, 14. Depois mais 7, 21. Depois mais 7, 28. Depois mais 7, 35. E assim sucessivamente. Então, qualquer número que você multiplicar por 7, o resultado é um múltiplo de 7. Exemplo, 7 vezes 120 é 840. Então, significa que o 840 é múltiplo de 7. Ok? Tranquilinho? Então, vamos para as nossas observações. O 0, ele é múltiplo de qualquer número natural. Então, quando você fizer a sua lista dos múltiplos, seja qual número for, o 0 sempre vai estar lá, tá bom? Todo número é múltiplo de si mesmo. Então, sempre o próprio número vai estar na sua lista. E a quantidade de múltiplos, ela é infinita. Foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Ela só vai crescendo, porque eu posso multiplicar por qualquer número. Então, sempre vai ter mais um número para ser multiplicado. Então, ó, exemplificando, ó. Tá vendo que no nosso exemplo foi o 3 e o 7, né? Ó, nas duas listas, tá vendo que o 0 apareceu? Então, é porque ele é múltiplo de qualquer número. O segundo número da sua lista sempre será o próprio número, tá bom? Então, o segundo número da sua lista de múltiplos é sempre o próprio número. Depois é só você ir contando, no nosso caso aqui, de 3 em 3, e nesse caso aqui, de 7 em 7. Se fosse múltiplos de 5, contar de 5 em 5. Se fosse múltiplos de 8, contar de 8 em 8. Tá bom? Tranquilinho? Então, agora nós vamos falar dos divisores. O que são divisor de um número? Como que eu sei se o número é dividido pelo outro? Como que funciona esse negócio? Então, divisores de um número são todos os números naturais que dividem um número dado e que dá uma divisão exata. Ou seja, quando eu pego um número, divido pelo outro, não deixa resto. Tem que ser uma divisão exata. Então, vamos aos exemplos, né? Para ficar mais fácil. Os divisores de 4. Então, ele está perguntando quais são os números que você pode pegar 4 e dividir e que não dá resto, que é uma divisão exata. Então, o número 4, ele pode ser dividido por 1. Então, o número 1, ele divide o número 4. Porque 4 dividido por 1 é 4 e não sobra nada. O número 2 também pode ser divisor de 4. Por quê? Se eu pego 4 e divido por 2, não sobra nada. Dá 2 e não sobra nada. Bom? O próprio número, olha lá. Se eu pegar o 4 e dividir por ele mesmo, dá 1 e não sobra nada. Então, esses de vermelho são os divisores. São os números que podem ser divisível. O 4 pode ser divisível por eles e que não deixa nenhum resto, tá bom? Vamos a um outro exemplo. Eu quero saber por quais números eu posso dividir o 6. Eu posso dividir por esses 4 números aqui, ó. Por quê? Se eu pegar 6 e dividir por 1, não sobra nada. Se eu pegar 6 e dividir por 2,
dá 3 e não sobra nada. Se eu pegar o 6 e dividir por 3, dá 2 para cada um e não sobra nada. E se eu pegar o 6 e dividir por ele mesmo, dá 1 para cada e também não sobra nada. Então, esses números de vermelho são os números que podem dividir o 6 e que não sobra nada, tá bom? Então, veja que aqui deu 3 números possíveis e aqui deu 4 números possíveis, ok? Então, veja que agora não é uma lista infinita. Agora a gente consegue limitar. A gente sabe quem é o primeiro e sabe quem é o último, tá bom? Então, agora os divisores não são infinitos. Ele tem uma quantidade certa para cada número, tá bom? Então, tá. Aí você pergunta assim, tá, professora, mas como que eu vou saber se um número ele é divisor de um outro número? O único jeito de você fazer é fazendo a divisão. O único jeito de você saber é isso. Você consegue saber através da operação da divisão. Então, vamos a um exemplo. O número 3, ele é divisor de 12? Ou seja, eu posso pegar 12, dividir para 3 pessoas e não sobra nada? De cabeça a gente sabe que dá. Mas quem não sabe, vai lá e faz a divisão no caderno. Pega 12, divide para 3 pessoas. Deu 4 para cada um e não sobrou nada. Então, significa que o 3, ele é divisor de 12. Dá para dividir bonitinho e não sobrar nada. Ok? Então, o jeito de você saber é fazendo a divisão. Vamos para um outro exemplo. O B. Eu quero saber se o número 5, ele é divisor de 27. Será que dá para me pegar 27 balas e dividir para 5 alunos e ainda não sobrar nada? É isso que ele quer saber, tá bom? Então, vamos testar na divisão? Se eu pegar 27 e dividir para 5, vai sobrar 2 balas. Se sobrou, então não é divisor. Então, significa que o número 5 não é divisor de 27, tá bom? Então, é assim que você descobre se é ou não divisor, através da operação da divisão, tá bom? Então, você que ainda não sabe as divisões de cor, ó, vamos praticar a tabuada, tá bom? Então, vamos para as nossas observações importantes. O número 1, ele é divisor de todo número natural. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Então, não confunda, galera. O 0, ele é múltiplo, mas ele não é divisor, tá bom? Todo número natural é divisor de si mesmo. E a quantidade de divisores de um número é finita. Lembra que eu falei que a gente sabe quem é o primeiro e quem é o último, tá bom? E o menor divisor é sempre o 1 e o maior é ele mesmo. Traduzindo, como que fica tudo isso, professora, que a senhora falou? Vamos lá? Os nossos 2 exemplos que eu coloquei, o 4 e o 6, estão lembrados? Então, ó, na nossa lista, o número 1 é sempre o primeiro. Então, por isso que o número 1 é divisor de todo número natural. Então, pediu o divisor, o 1 é o primeiro a você colocar, tá bom? Não tem o 0. Todo número natural é divisor de si mesmo. Quando você fizer a lista dos divisores, ó, o próprio número tem que estar na lista. Tá vendo? Ó, os divisores de 4, ó, o 4 lá. Os divisores de 6, ó, o 6 lá. Então, o próprio número tem que estar na sua lista, tá bom, galerinha? Então, veja, ó, dica importante. Na sua lista, o primeiro sempre vai ser o número 1. E o último é sempre o próprio número, tá bom? E aí, entre o primeiro e o último, você vai testando, ou se você já souber de cor, você encaixa os outros números aqui, tá bom? Então, é uma quantidade finita, a gente sabe quem é o último, depois o 4 não tem mais, depois o 6 não tem mais. E o menor é sempre o 1, porque ele vai ser o primeiro, e o maior é o próprio número. Ok, galera? Então, se você, quando pedir a lista dos divisores, 2 números já de cara você já coloca na lista. O 1 e o próprio número. Bem fácil, né? Então, vamos para alguns exercícios resolvidos para ver se ajuda vocês
a entenderem um pouco mais. Eu quero os 6 primeiros múltiplos. Por que os 6 primeiros? Porque os múltiplos, lembra, eles são infinitos. Então, como existem vários, eu quero que você coloque só os 6 primeiros. Os outros não precisa não, tá bom? Para que todo mundo fique igual. Então, eu quero os 6 primeiros múltiplos de 11. Então, lembra, múltiplo primeiro sempre é o 0, o segundo é sempre o próprio número, e depois você conta de 11 em 11. Então, 11 mais 11, 22, mais 11, 33, e assim vai. Tá bom? Pedi só 6. Mas aí a lista continua. Múltiplos de 10 é a mesma coisa, tá bom? O primeiro é o 0, não se esqueça. O segundo é o próprio número, e depois você conta de 10 em 10. Múltiplos de 8. Primeiro é o 0, segundo é o próprio número, depois você conta de 8 em 8. E agora os múltiplos de 25. Primeiro é o 0, segundo é o próprio número, e depois você conta de 25 em 25. Tranquilinho, né? Agora vamos para o número 2. Agora ele quer todos os divisores. Todos por quê? Porque lembra, divisor, você sabe quem é o primeiro e quem é o último. Então, a gente consegue contar e saber quais são, tá bom? Por isso tem que ser todos. Então, eu quero os números que dividem o número 10. O 10 pode ser divisível por quais números? Então, ó, lembra, divisor, o 1 é sempre o primeiro da lista e o último é o próprio número. Aí, vamos ver quais são os números entre eles. Ó, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 5. Então, só tem 4 divisores o número 10, tá bom? O 13, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Depois a gente vai até aprender um pouquinho aqui sobre esses números que dividem só por 1 e por ele mesmo. Tem um nome específico para eles, tá bom? Os divisores de 15. Então, lembra, o primeiro é 1, o último é o próprio número. E aí? Entre o 1 e o 15, a gente tem o número 3 e o número 5. Vamos supor, professora, o 4 não é não? Não, testa aí para você ver. Pega 15 e divide por 4, vai dar resto. Por isso que o 4 não está aqui. Por 2, não dá, porque 15 é ímpar. Não dá para dividir por 2. Então, outra dica, toda vez que o número for ímpar, nem precisa testar o 2, tá bom? E o par, o número 2 sempre vai estar lá. E quais são os números que dá para dividir por 30? O primeiro é sempre 1 e o último, ó, próprio número. Aí a gente descobre depois entre eles quais são os números. Dá por 2, dá por 3, dá por 5, dá por 6, dá por 10 e também dá por 15. Qualquer outro número que você tentar dividir o 30 vai sobrar resto, tá bom? Então, o único jeito de você saber, de você conferir, é usando a operação de divisão, tá bom? É o que eu coloquei aqui, ó. Se você não souber, faça uma conta no seu rascunho. Agora, uma outra perguntinha. Eu quero saber, o número 60, ele é quais dessas 4 opções que encaixam dentro dessa sentença aqui, ó. Então, vamos lá. O número 60 é múltiplo de 8? Ele quer saber 8 vezes algum número dá 60? Ou 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 vai dar 60? Não. Tá bom? Não vai dar. Porque, ó, 8 vezes 8 é 64. E se eu fizer 8 vezes 7, não dá 60. Tá bom? Então, essa letra A já está descartada, porque quando eu conto de 8 em 8, não dá 60, tá bom? Vamos ver se ele é múltiplo de 4? Testa aí. Se você contar de 4 em 4, vai chegar no 60? 4 mais 4 mais 4 mais 4, vai dar 60? Sim. E outra coisa que você pode testar. 4 vezes quanto que dá 60? 4 vezes 15. Ou você pode pegar 60 e dividir por 4, tá? Quando você quiser saber a questão do múltiplo, igual a gente quer saber aqui se 4 é múltiplo de 60, a conta mais rápida que você pode fazer
é pegar os 60 e dividir por 4. Se der uma conta exata, é múltiplo. Se não der exata, não é múltiplo, tá bom? Então, se você testar aí na sua casa, pegar 60 e dividir por 4, vai dar 15. Ou 4 vezes 15 é 60. Então, eles são múltiplos, tá bom? Agora, vamos ver se a segunda afirmação é verdadeira. O 60 é divisor de 120? Eu posso pegar 120, dividir por 60 pessoas e vai dar certinho? Vai. O 60 cabe 2 vezes aqui dentro. Então, o 60, além dele ser múltiplo de 4, ele também é divisor de 120, tá bom? Então, a nossa resposta certa é a letra B. Ok, galerinha? Acharam fácil? Acharam difícil? Acho que é bem tranquilinho, né? Talvez depois que você começar a fazer alguns exercícios, algumas atividades, você vai se familiarizando com o assunto e aí fica tudo de boa, beleza? Então, galerinha, a nossa matéria de hoje é só. Era só sobre isso que eu queria falar com vocês. E aí eu gostaria de reforçar mais uma vez a nossa aula na segunda-feira. E para essa aula é importante você ter copiado essa matéria e tentar fazer os exercícios que eu vou disponibilizar amanhã. Aí você anota suas dúvidas, marca quais são as questões que você gostaria de tirar as dúvidas para a gente conseguir passar para frente, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus, tenha um ótimo final de semana e até segunda.